Tá? Aqui são os dados sobre importação por tipo de componente e por tipo de bem final, como é que evoluiu nos últimos anos. Tá? 2008, 2010, né? Eu deixei 2009 de fora, porque 2009 é um ano de crise, mas basicamente, né, componentes para informática, né, componentes semicondutores está na faixa de, pegar os dados de 2008, 2012, na faixa de 4,4, na 4 a 4,4 bilhões de dólares ano. Este ano deve fechar em torno de 4,8 bilhões de dólares a importação de semicondutores. Note que a importação de componentes para telecomunicações e componentes para informática, aqui dentro estão os LCDs, os displays, são considerados componentes para informática. Tá? Essa parte de componentes né, que são, na verdade, feitos a partir da agregação de outros componentes, né, como o caso do LCD, né, do painel de LCD, eles têm uma participação crescente. A minha previsão é que esses dois itens aqui, de componentes para informática e componentes para telecom, que são componentes complexos, vamos chamar assim, eles são, do ponto de vista do engenheiro eletrônico, a maior parte de vocês deve ser, ele é para nós um produto final, tá? Mas, na verdade, do ponto de vista da cadeia produtiva, ele é um componente que entra num outro bem final. Para mim, ele é um sistema. Se eu olho um chip, para mim, ele é um sistema. Eu sei projetar um sistema num chip. Tá? Para mim, ele é um sistema. Mas, do ponto de vista do que ele é, né, quando ele entra no Brasil como forma de um chip isolado, ele conta como semicondutor. Quando ele entra, por exemplo, agregado como driver no próprio painel do LCD, você compra o LCD inteiro, inclusive os componentes chip lá dentro, ele entra como componente para informática. Isso aqui vai crescer muito mais do que semicondutores. E se você não entender isso, ficar só olhando quanto é que o Brasil importa de chip, você não tem uma ideia do quanto mais de chip e componente o Brasil está importando. Diga. Pergunta. Você tem razão, e isso está na principal conclusão que vem lá a seguir. Nesse estudo, a gente tenta mapear as tendências do investimento, como elas são impactadas pelas tendências tecnológicas. E eu vou falar sobre isso logo em seguida. Tá? Falando sobre a trajetória do investimento em indústria eletrônica no Brasil. Esse aqui é um dado do BNDES. Vocês têm alguém do BNDES aqui? Fala, oi, tudo bem? Então, veja bem, o BNDES mapeou investimento direto no Brasil por empresas estrangeiras nesses 6 anos. A inversão de investimento estrangeiro direto em material eletrônico e equipamentos de comunicação estava na 11ª posição, depois de investimento em, obviamente, telecomunicações, né, serviço telefônico, produtos alimentícios, comércio, eletricidade, gás e água, né, serviços públicos que foram concedidos, fabricação e montagem de veículos automotores, prestação de serviços, consultoria, extração de petróleo, serviços autorizados, metalurgia básica, onde o Brasil é bastante competitivo. Material eletrônico estava aqui na honrosa 11ª posição. Significa o seguinte, essas empresas elas não precisam mobilizar grandes investimentos para estar presentes no Brasil. Atender o mercado interno gera suficiente capital para elas fazer esse nível de investimento necessário, e se elas quiserem manter o status quo é muito fácil no Brasil. Tá? Não precisa de um influxo grande de capital. O Brasil é que tem que ter políticas ativas para se colocar como um atrator de investimentos de maneira significativa. Tá? Aqui é um ranking, de novo, né, quanto foi realizado nesses anos, 2004 a 2007, 12 bilhões de dólares, aqui pega a indústria eletrônica e a indústria elétrica, tá? E investimento em capital fixo pela indústria elétrica não é desprezível, né? A estimativa era de 20 bilhões de dólares, 20 bilhões de reais no triênio, em 4 anos, mas isso é menos do que isso em 4 anos nos meus dados. Tá? Ou seja, essa estimativa aqui não se cumpre, pelo menos no que diz respeito à indústria eletroeletrônica. Tá? Essa projeção não se cumpre. Então, isso quer dizer o quê? Que o BNDES esperava que no último quadriênio aqui você tivesse cerca de 20 bilhões de dólares, né? 2009 cai, né? não se realiza. E, basicamente, né, eu acho que no cenário, né, atual nós temos apenas investimento de manutenção. Essa indústria investe cerca de 1% da sua receita líquida por ano em investimentos novos, isso eu chamo de investimento de manutenção de posição. Isso dá cerca de 1% da receita líquida, que está mais ou menos em linha com os dados dos outros anos. Claro, há investimentos significativos no setor elétrico, de geração, transmissão e distribuição, que não são
mapeados como investimentos em eletrônica, pelo menos não no contexto do estudo PIB, e componentes eletrônicos, né, os investimentos mais importantes que são planejados ou que estão em execução no Brasil são na área de montagem de componentes semicondutores e smart chips, smart cards, e montagem de LCD, onde o Brasil tem expressiva demanda e um expressivo mercado interno. Tá? Então são os investimentos novos que eu chamo que existem em andamento no Brasil. E aqui eu endereço a questão que o colega, como é seu nome? Que o Flávio trouxe aqui, que é quais são as oportunidades e quais são as dificuldades que o Brasil enfrenta para ser um player na indústria eletrônica, que estão associados às mudanças tecnológicas que se verificam no mundo. Então, quais são as 4 grandes tendências que eu identifico, né, que são tendências permanentes de médio a longo prazo, tá, na indústria eletrônica mundial? Aqui é para o mundo inteiro. Primeiro, há uma componentização crescente dos sistemas eletrônicos. Quer dizer, o valor adicionado é feito pela integração de funcionalidades no próprio componente. Tá? Isso, por exemplo, é epitomizado pelo conceito de você integrar todas as funções num único chip. Vou mostrar um exemplo disso. A outra tendência é que os componentes, você lembra quando eu mostrei aquela cadeia da parte física de produção? Ela é desagregada mais e mais em subpartes. Então, uma empresa faz essa parte aqui, monta o submódulo, o outro pega e manda para outra, ela faz uma montagem um pouco mais complexificada, coloca um software embarcado, entrega para outra, que vai para outra, e eventualmente isso aqui é montado em algum lugar no Brasil, ou no leste asiático, ou no México, ou onde quer que seja. Tá? Então você tem software e hardware cada vez mais integrados, né? Os sistemas são complexos e tem o software integrado com o hardware, é o chamado software embarcado, e há uma enorme, na parte de design, há uma enorme prática na nossa prática de projetar chips, de reusar componentes, reusar designs, tá? E criar funcionalidades novas. Então essa aqui é a componentização crescente dos sistemas eletrônicos, está expressa como uma grande tendência, que vai permanecer. Outra tendência que vai permanecer é a convergência de funcionalidades em plataformas digitais. Significa o seguinte, tudo vai estar em torno, né, eu quero prover o máximo de serviço em torno dessa plataforma. Isso também é uma tendência que vai se manter nas próximas décadas. Tá? Tem feito revoluções no mercado nos últimos anos, em função dessa ideia de convergência. A integração de serviços, né, a integração de serviços com mobilidade e ubiquidade, quer dizer, as funções são bastante portáteis, são as mesmas funções em qualquer lugar do mundo e tem essa ubiquidade, né? Então, a integração de serviços. E aí entra a estratégia de marketing, que é a estratégia de Amazon, Apple e tudo mais. Bom, eu quero vender o serviço, tá? Então eu procuro te amarrar no meu hardware. Entendeu? Então eu ganho dinheiro na Apple Store vendendo o software, mas porque você só acessa a Apple Store com o meu dispositivo. Então o que é? É uma estratégia de você ganhar não na manufatura, mas ganhar no serviço. Tá? E outra coisa que é uma tendência das últimas 3 décadas e também é inegável que permanece é que a manufatura eletrônica ela é eficiente, ela é extremamente automatizada. Então, 3 décadas atrás, né, você tinha realmente necessidade de muita gente para fazer a montagem, ela intensiva mão de obra, mas ela é mais automatizada e ela é muito eficiente. E a grande dificuldade é tornar ela flexível para atender um grande conjunto de encomendantes, mas isso as grandes empresas de eletrônica por manufatura, que são empresas transnacionais de eficiente logística em aquisição, distribuição e localização de bens, o que elas fazem? São essas empresas que o Brasil está falando. A nossa presidente vai para a China e conversou com o CEO de uma das empresas que é do item 4 aqui. O cara manja disso aí, ele não necessariamente é líder numa tecnologia. Ele manja de logística, de tecnologia fabril e produção eficiente. Tá? Mas ele depende de fornecedores que vão entregar para ele as tecnologias embarcadas nos componentes. Essa indústria conseguiu graus de flexibilidade, então a mesma fábrica pode atender o produto da HP, da Dell, do celular, da impressora e assim sucessivamente, ou do produto da Apple. Não sei por que falam tanto na imprensa do produto da Apple, autoridades públicas brasileiras fazem propaganda para a Apple de graça. A fábrica que vai montar os telefones X, ela monta qualquer telefone, ela monta qualquer computador, ela é flexível. Vocês que têm prática de empresa sabem disso. Tá? Houve uma verdadeira revolução nos últimos 30 anos e a combinação dessas 4 macro tendências aqui, que permanecem nos próximos
para a próxima década, elas são tendências tecnológicas que vão determinar como o investimento se distribui no mundo. Aqui está um exemplo daquilo que eu chamei da componentização do sistema. Então, como todo mundo sabe o que é um DVD player, eu mostrei aqui um chip que a Matsushita projetou em 2003, anunciou nesse congresso aqui, né, que eu vou todo ano. Tá? Isso aqui tem 7 CPUs aqui dentro, tem a parte analógica integrada, e esse chipzinho aqui é um sistema on-chip. Tem a parte analógica aqui, tem uma CPU de controle aqui, tem um RISC aqui, tem um front-end, tem um processador dedicado aqui, tem um processador de... Isso aqui tem 7 processadores aí dentro. Isso aí o software é feito só para rodar essa funcionalidade, para controlar a cabeça de leitura. E esse carinha aqui é produzido às dezenas de milhões por ano, já está há 8 anos no mercado, tá? Portanto, qualquer DVD player pode ser montado em qualquer lugar do mundo, desde que eu tenha esse chipzinho. Não tem outra forma de eu fazer um DVD player de forma eficiente, eles já estão vendendo no varejo a R$60, certo? Se eu não tivesse chip. Isso é um exemplo do que é um sistema on-chip e como ele muda a dinâmica da indústria. Então, produzir o DVD player passa a ser uma coisa que está ao alcance de qualquer um, em qualquer lugar do mundo. Tá? O problema é ter brand marca para chegar nas margens boas e ter o componente. Isso aqui é um sistema on-chip. Tá? Outro exemplo de sistema on-chip que é necessário para conectar as casas, né, é o chip para o modem ADSL. Tá? Basicamente, ele pega aqui 2 pares de fios da tua casinha e te transforma isso numa informação. Tem conversor, isso aqui é um chip analógico, tem conversor AD integrado, tem conversor DA, ele tem os buffers de linhas aqui, de entradas, tem um amplificador analógico aqui. Todos esses carinhas aqui existem no mercado há mais de 14 anos. Há 20 anos atrás você não tinha esse chip no mercado. Não tinha nenhuma casa no mundo ligada com a DSL, em 91. Tá? Eu conheço um cara chamado John Schoff, que foi meu colega na Stanford, ele tem algumas patentes necessárias para fazer esse modem funcionar. E ele chegou no mercado no final dos anos 90, 97, 98, nos últimos 13 anos. Isso aqui custa um nada para você ter um DSL na tua casa hoje, mas esse System on Chip é o enabler. Se você quiser fazer uma DSL sem esse chip, não entra no mercado, meu querido. Tá? E aqui tem realmente muito software embarcado. Tem. Aqui tem um DSP sofisticado embarcado aqui dentro, tá? Mas só que é um DSP que você não programa. Esse é um software embarcado. Tá? Quem programa é o designer do produto. O usuário não programa.